o fim da guerra, os brasileiros ficaram encantados com o advento do avanço fantástico da indústria automobilística e do caminhão. Então, a crença de que o caminhão chegava mais cedo. Muitos governos chegaram até a dizer que governar é abrir estrada, né? E essas estradas, coincidentemente, elas seguem paralelamente a estradas de ferro. Essa estação Paranapiacaba, por que ela pegou fogo? Pegou pelo seguinte, porque eles foram fazer um rebaixamento para fazer hoje a Gremalheira, para passar o trem na Gremalheira. Só que a estação estava ocupando o trecho onde ia ser feita a Gremalheira. Tinha que fazer um rebaixamento, estava ocupando. E eles tinham que fazer um rebaixamento para poder pegar a inclinação da serra aqui. E aconteceu o quê? A estação pegou fogo, se foi curto-circuito que pegou fogo. A estação nem eletricidade tinha. Nem eletricidade tinha. Tinham cortado os fios todinho, toda a ligação da estação cortaram. Tinha cortado, estava sem nada. Entende? Então, como é que ela pegou fogo? Eles colocaram fogo em 46 na Estação da Luz. Porque o governo já mudou a Constituição. Queriam cobrar deles e fazer CPI com eles. Eles foram queimar as documentação na Estação da Luz. E em 81 pegou fogo também aqui na estação, quando ia tombar. E aqui também queimaram o documento. E por último, um incêndio que ocorreu no início da década de 80, que tudo leva a crer que fosse criminoso. Aquilo era uma preciosidade inglesa. Desativou-se completamente o sistema, que era um sistema técnico avançadíssimo e que funcionava perfeitamente. Houve uma troca do sistema. E recentemente temos 1 ou 2 trens que chegam, que param lá. Hoje nós não temos mais uma população ferroviária, são poucos os moradores que têm uma inserção histórica com a vila, que têm uma ligação, que sabem que este é um patrimônio histórico. E com isso, a população que veio é uma população que não tem consciência do valor deste patrimônio e não tem apego ao local também. O sentido de tombar, atualmente, é jogar no chão, não é tombar, deixar em pé. Parece que o sentido mudou, né? É tombar, é deixar cair mesmo. E isso me deixa muito triste. Eu gostaria que aquilo lá durasse muito, os meus bisnetos. Umas tantas cidades moribundas arrastam um viver decrépito, gasto em chorar na mesquinhez de hoje as saudosas grandezas de dantes. Pelos salões vazios, cujos frisos dourados se recobrem da pátina dos anjos e cujo estuque, lagarteado de fendas, esborou a força de goteiras, paira o bafio da morte. Há nas paredes quadros antigos, crayons, mas nem se acendem as velas, nem se guardam os nomes dos enquadrados. E por tudo se agruma o bolor râncido da velhice. São os palácios mortos da cidade morta. Avultam em número, nas ruas centrais, casas sem janelas, só portas, 3 e 4. Antigos armazéns hoje fechados, porque o comércio desertou também. Em certa praça vazia, vestígios vagos de monumento de vulto, o antigo teatro. Da geração nova, os rapazes debandam cedo, quase meninos ainda. Só ficam as moças, sempre fincadas de cotovelo à janela, negaceando um marido que é um mito em terra assim, donde os casadouros fogem. Mas, de fato, a preservação do patrimônio construído, dos espaços das cidades, das edificações, é uma coisa que nasce mais ou menos em 1910, em função de uma circunstância bastante específica, que é o desenvolvimento das cidades. E também das cidades de Minas e também das cidades de Pernambuco, onde se concentravam o patrimônio considerado histórico. E quem leva essa ideia para frente, quem torna essa ideia política pública na década de 30, vão ser os modernistas, encabeçados principalmente
por Mário de Andrade. Eles percebem isso em Minas, no século XVIII. Né? Eles percebem no Barroco. E eles vão dizer, Mário de Andrade mesmo diz nas suas cartas para Rodrigo de Melo Franco, o seguinte: São Paulo não tem as belezas que tem em Minas, que se encontram também em Pernambuco. Em São Paulo não há o que preservar. Porque da mesma forma como as pessoas vêm para ver esse patrimônio tecnológico, arquitetônico, ela vem também para ver o patrimônio ambiental. Tendo em vista que a brasilidade era o século XVIII e o Barroco, tudo aquilo que em São Paulo, que havia se renovado completamente no final do século XIX, tudo aquilo que havia se construído em São Paulo e que já havia destruído todo o colonial, foi considerado que não era para ser preservado, porque não era brasileiro, porque era estrangeiro. De modo, então, que o que vai acontecer é que a gente acaba tendo uma tradição em que prevalece o progresso e não prevalece a preservação daquilo que existia, sendo brasileiro ou não brasileiro. E aí a gente espera que as pessoas venham, porque se as pessoas não se envolverem, fica muito difícil a gente manter uma família desempregada, que não tem nenhuma fonte de renda dentro de um patrimônio histórico, conservando, preservando aquele patrimônio histórico. De uma maneira ou de outra, elas terão que se envolver. O objetivo é o desenvolvimento social e econômico aliado à preservação do patrimônio histórico. A saída proposta é a saída do turismo. É uma saída que eu acho no Brasil, eu acho viável em qualquer lugar, mas no Brasil eu acho que a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Porque aqui tudo é muito depedrado, tudo é muito mal considerado do ponto de vista de considerar o próprio cidadão envolvido. O turismo não significa que eu tenho que abrir minha casa e transformar a minha casa para o recebimento desse turista. O turismo significa que eu tenho que manter a minha casa o mais típica possível para que ela tenha sucesso como atração turística. O turismo pressupõe, pelo menos, uma pernoite, tá? Porque a pessoa vem, dorme, com isso ela paga a hospedagem, ela toma o café da manhã, ela almoça. Então isso é o turismo, ele deixa alguma coisa. O visitante, em geral, ele vem, ele traz o lanche da casa dele, ele deixa o lixo e não deixa nada. O máximo que ele faz é tomar um refrigerante que ele deixa muitas vezes espalhado ou pela vila ou na trilha. Eu queria voltar atrás para viver de novo aquele tempo, porque esse tempo aqui está bravo. Com isso dá um incentivo para começar a deixar o lugar, né, como era antigamente, porque era tão bom aquele lugar. Um lugar ótimo de se viver, de criar os filhos. Não se faz presente sem passado, por mais que a gente queira. Preservar a memória, para mim, é preservar a possibilidade de uma boa qualidade de vida. Uma qualidade de vida em que a gente perceba uma integração dos tempos históricos, não dos tempos cronológicos. Então, realmente, é a gente se sentir herdeiro e construtor. Aquele que recebe e aquele que vai passar acrescentando alguma coisa.
enfim, ó, terminou.